Olá pessoal, então vamos para uma nova videoaula e essa videoaula vai tratar da implementação de tarefas e de sistemas pequenos, que é uma das soluções bem possíveis de uso quando a gente trabalha com sistemas de tempo real. E nós vamos dividir essa apresentação em 3 videoaulas para ficar melhor organizado. Então essa é a primeira e vamos lá, vamos começar a trabalhar, né? Então a primeira coisa que nós vamos trabalhar, essa apresentação ela trata, né, dos assuntos de executivo cíclico, tratadores de interrupção, laço principal com tratadores de interrupção e microkernel simples. São formas, né, de implementar isso de forma simples, mas com base no executivo cíclico. Então, primeiro a gente vai ver o executivo cíclico e depois a gente vai ver o restante, tá? Então, uma breve introdução, a gente já viu o sistema de tempo real, né? Então, o tempo de resposta de uma tarefa, né, de tempo real está diretamente associado a como a gente vai implementar. O que a gente vai usar, né? Ou seja, o fluxo, não só lá embaixo, mas o fluxo depende muito como a gente vai organizar. Ou seja, como vai ser executado esse fluxo de execução, né? E com todo esse que a gente chama o projeto, né, o design do software do sistema. Então, isso vai sim ter um impacto muito grande. Se a gente usa ou não um sistema operacional, isso tem impacto na forma de como esse tempo de resposta vai se ter dessas questões, dessas tarefas. Tá? A gente fala sempre que implementação de tarefa em sistemas computacionais mais simples, e simples é sem uma forma mais elaborada, né? A gente vai falar brevemente aqui, nessa primeira videoaula, sobre executivo cíclico, depois a gente vai falar com essa implementação com laço principal com interrupções e depois com microkernel simples. Então a gente vai dar esses 3 posicionamentos. Então vamos começar com o executivo cíclico, que eu já tinha falado para vocês nas outras videoaulas, apenas apresentado o tópico, né? Mas são sistemas mais simples podem ser construídos de uma forma que exista um único fluxo, tá? Então, ou seja, é um fluxo único, é um programa mega simples, tá? Que vocês vão ver agora, e que ele consegue sim atender as tarefas de tempo real. A gente vai ver que tem vantagens e tem desvantagens também, tá? Então, todo sistema consiste num grande laço, que é repetido periodicamente. Ou seja, pessoal, é um loop que vai ser executado de tanto em tanto tempo, né? Esse tipo de solução a gente chama executivo cíclico e a gente diz que o escalonamento se trata de um escalonamento dirigido por tempo, porque na verdade a gente sempre vai estar, né, a gente escalona as tarefas de acordo com o tempo que a gente vai ter, né? Então clock driving, né? Porque a gente é como a gente desce um clock, né? Que ele vai executar de tanto em tanto tempo essa tarefa, tá? Então, isso aqui é um executivo cíclico, pessoal, tá? Então, a única coisa aqui que a gente vai falar, vamos dizer que a gente tem um timer, né? E a gente tem isso disponível em todos os hardwares, no hardware mais simples, de um microcontrolador, a de um processador maior, a gente tem um temporizador, né? Tem um timer, que timer ele conta um tempo e aí ativa uma interrupção, tá? E a gente tem um laço grande ali, então aqui vocês podem ver ali, né? Então deixa eu pegar né? Aqui eu não tenho nessa apresentação aqui, não tenho a canetinha de marcar, então faz falta nesse software aqui. Mas então vocês podem ver aqui que eu acho que aí vai funcionar, né? Eu estou pelo menos marcando aqui, eu estou marcando aqui do PDF. A gente tem um ciclo, primeiro um ciclo maior, né? Ciclo maior. E a gente vai executar isso aqui de tanto em tanto tempo. Então, o que ele faz? Ele entra nesse while true, fica esperando esse ciclo, porque vai ser, né, uma interrupção. Então, ele vai ter, de tanto em tanto tempo, ele vai atingir aqueles 40 milissegundos. Eu calculei ele vai zerar e vai atingir. E eu vou fazer essas 5 tarefas aqui pré-determinadas que foram e vou terminar, né? E depois vou ficar esperando, vai voltar no while true e vou ficar esperando novamente mais 40 milissegundos. Ou seja, de 40 e 40 milissegundos eu executo
esse conjunto de tarefas de forma sequencial, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente vai, tá? Vamos lá. Então, esse exemplo tem 5 tarefas, cada uma vai ser mapeada por uma função, né, uma tarefa, vai fazer executar. O tempo de execução de cada tarefa pode ser diferente, então pode ter uma ali que vai demorar mais, uma menos, então a tarefa A1 ali é diferente da 2, diferente da 5, porém todas elas executam com o mesmo período, ou seja, o período delas é 40 milissegundos, porque todas estão executando 40 milissegundos, perfeito? Tá? Então, é necessário garantir que a soma desses tempos de execução, no pior caso, né, que a gente já fala lá no pior caso, de todas as tarefas seja menor que 40. Então, vamos voltar ali, né? Então, a gente tem que garantir, pessoal, que, por exemplo, se aqui, essa aqui é 10, 10, 10, 10 e 10 milissegundos, já não vai dar. Já daria 50 milissegundos, então não dá. Então, aí a gente tem que calcular que todas elas caibam dentro desses 40 milissegundos. Perfeito? Tá? Então, e a gente fala que o período de tempo do qual as execuções se repetem é chamado de ciclo maior. É o ciclão esse, né? O ciclo maior é esse ciclo aí. Perfeito? Tá? Então aqui está o exemplo, tá, pessoal? Então, só para mostrar aqui um exemplo, aqui não mostra um pouco para vocês. Então, a gente pode ter um ciclo aqui, ó, pessoal, iniciando aqui de 40 em 40 milissegundos, esse ciclo maior, e a gente acomoda essas tarefas aqui dentro. Vai sobrar aqui, tem que sobrar normalmente, a gente deve sobrar um pouco aqui, tá? Mas a gente sempre vai colocar essas tarefas. Então, esse tipo de executivo cíclico, a gente já vai falar, tem vantagens, tem desvantagens, mas, por exemplo, eu posso implementar no microcontrolador. Vocês têm um Arduino aí, né, pessoal? Pode implementar num Arduino aí sem problema. Não tem sistema operacional, tal, mas a gente consegue implementar. Então, então isso aqui, só voltando aqui, isso aqui é a forma mais simples que a gente tem, né? Então, é a forma mais simples que a gente vai implementar. Vamos começar a modificar algumas coisas, né? Então, as tarefas podem ter períodos diferentes, tá? E não é o problema. Então, uma vai ter mais, outra menos. Então, por exemplo, a tarefa que executa uma estratégia de controle de um motor elétrico precisa executar uma frequência maior. Então, qual o problema, né? E aí a gente tem uma que atualiza o display, pode ser uma frequência menor. Qual é o problema desse anterior que a gente falou aqui? Todos eles em 40 milissegundos. Então, desde que controle o motor e que atualize o display. Pô, mas aí, tá, faz algum mal eu atualizar o display numa taxa menor que ele precisa? Não faz mal, mas às vezes não vai caber nem no meu período, né, que eu vou ter um problema disso, né? Então, aqui a gente vai supor, nós vamos melhorar aquele sistema um pouco de hora, ou complicar um pouquinho, e nós vamos dizer o seguinte, ó, agora, aqui no anterior, todos tinham o período de 40 milissegundos. Neste agora, não. Olha só, eu tenho uma tarefa aqui, que o período dela é 20. O que acontece? Ela tem que acontecer, eu tenho que atuar ela, essa tarefa vai acontecer de 20 em 20 segundos. E essa tem tempo 8, essa tem tempo 7, ou seja, ela demora 8 unidades de tempo para computar, vou falar 8 milissegundos. Aqui, 40, né? 4, 40 e 80. Só duas. Então, ou seja, eu tenho uma que olha lá, essa aqui acontece de 20 em 20. Essa aqui vai acontecer de 80 em 80, tá? Então, o que acontece, pessoal? Neste caso aqui, se eu fosse colocar todo mundo dentro do meu executivo cíclico, eu teria que colocar todo mundo em 20. E daqui a pouco não caberia todo mundo, como não cabe, porque 8 mais 7, mais 4, mais 3, mais 2, olha aqui, dá 8 mais 7, aqui dá 15, 19, aqui, 22, 24, já não cabe tudo dentro do mesmo ciclo, né? Se eu botasse todo mundo acontecer de 20 em 20, nem daria. Então, o que a gente faz, tá, pessoal? Então, a gente pode ter esses diferentes períodos, podem ser acomodados no executivo cíclico, tá? Então, só para falar para vocês que podem se sim acomodar. Eu tenho tarefas diferentes e posso.
Assim, através da divisão desse ciclo grande em ciclos menores, tá? Então, eu vou ter um ciclo nesse ciclo maior, mas eu vou dividir. Então, o que é o meu ciclo maior? Meu ciclo maior aqui vai ser, né, esse 80, tá? Então, o que acontece assim? E eu vou ter dentro um ciclo menor, onde apenas algumas tarefas executam, tá? E a cada ciclo maior vai tudo se repetir. Então eu vou ter uma montagem onde eu acomodo essas coisas. Vocês já vão ver que é bem simples. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um ciclo menor de 20 milissegundos, olha só. E o meu laço, que vai ser o grandão, né? E aí, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu espero iniciar, que vai ser 20, e eu faço a 1, a 2 e a 3, tá? Então, olha lá, olha aqui, vamos voltar aqui, só para vocês lembrarem. Olha ali, 1, ó, 2, e eu vou repetir a 3 nesse aqui, porque vai dar bem 20, porque 8 mais 7 dá 15, dá 19, ainda fechou. Então, eu consigo fazer. Então, olha lá, eu vou fazer. E o que acontece, pessoal? Esta 3 aqui, olha lá, essa aqui é de 20 em 20, mas esta 3 aqui é de 40 em 40. Então, olha lá, eu só vou repetir ela depois desse aqui. E eu vou repetir a minha outra, né? Olha ali, eu vou repetir a 4, vamos voltar lá para vocês lembrarem. A 4, olha ali, é de 40 em 40 também, e a 5 é de 80 em 80. Então, o que acontece? A 5 eu só vou repetir uma vez, durante todo o tempo. A 4 e a 3 eu tenho que repetir de 40 em 40. Então, ela tem que ter duas execuções durante toda essa volta aqui. Então, a 1 e a 2, que é de 20 em 20, estão em todos, né? O 5 só uma vez, e a 2 e a 4 elas estão intercaladas. Desculpa, a 3 e a 4 estão intercaladas porque elas são de 40 em 40. Então, ou seja, quando esse cara entra aqui, ele espera executar 20, né? Aí, o que acontece? Eu faço umas funções, vamos supor que elas terminem mais rápido, porque tem uma dependência, aqui o tempo de computação é o pior caso. Eu vou esperar mais 20, e aí vou executar as outras, e assim vai, né? Só para calcular, para vocês terem, assim, ó, a gente normalmente calcula o mínimo múltiplo comum, tá? Então, só para falar aqui para vocês, esse o ciclo menor, a gente fala que é o MDC, né, que é o mínimo divisor comum, que é 20 nesse caso, entre 20, 40 e 80. E o ciclo maior a gente usa o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum. Então, que é 80, nesse caso, que vai ser esse ciclo maior aqui, grandão. Tá? Então, o período de cada tarefa é respeitado, não tem problema. A tarefa 1 é executada em todos os ciclos, de 20 em 20 milissegundos, com o período dela. A tarefa 5 é executada apenas uma vez, a gente viu lá. Então, já que é de 80 em 80, vai ser uma vez. E tipicamente o valor né, do maior ciclo corresponde ao MMC, como eu já tinha falado para vocês, mínimo múltiplo comum. Né, a gente chama hiperperíodo também. Tá? E a duração do ciclo menor é o MDC, que é o máximo divisor comum. Né? Então, que é esse ciclo menor que foi escolhido dessa forma. Né? Então, a gente tem uma forma de cálculo com essas tarefas. Né? Aí já vem aquelas perguntas, Júlio, e se esses números forem muito estranhos, né, de tempo de tarefas, pode complicar. E aí a gente começa a ter executivos cíclicos onde a escala de tempo começa a ser bem mais difícil da gente construir, inclusive a mão aqui, que a gente está construindo a mão. Tá? Então, a soma, uma coisa sempre vamos cuidar, né? A soma dos tempos de execução, no pior caso dessas tarefas, não deve ultrapassar os 20 milissegundos nesse caso. Então, por exemplo, né? Então, aqui a gente vai usar como 19, aqui vai dar 20, vai dar exato. Ó, problemático. Aqui vai ser 19 e aqui vai ser 18. Então, o ciclo maior, pessoal, aqui só, deixa eu tirar isso aqui. O que houve aqui? Oi, pessoal. Tá. A gente vai tirar isso aqui. Sumiu lá. Tá? Não é a barra de menu.
Aí, pessoal. Aqui. Aí, foi. Tirei a barra de ferramenta. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem um ciclo menor e um ciclo maior, tá, pessoal? A gente tem que sempre se ligar que isso tem que caber aqui dentro, né? Não é um problema que a gente vai ter, tá? Então, algumas coisas, né? Uma tarefa com tempo de computação muito grande pode provocar dificuldade nessa divisão, né? E o que o pessoal faz? Assim, se eu tenho uma tarefa muito longa, muito grande, né? Vai ser difícil, porque eu tenho algumas pequenas, dificulta isso. Um, porque eu vou ter esse ciclo grande, muito grande, né? Tá? Então, o que a gente faz? A gente adapta as tarefas, a gente às vezes corta, né? Ela divide ela, né? Então, dividir em duas partes, dividir em mais partes, a gente tenta para acomodar melhor, tá? Então, ali fala, né? Olha lá, com período PK e tempo de computação CK, a gente pode dividir em duas partes, na metade, por exemplo. Pode ser o tempo de computação, e isso facilita a organização desses ciclos melhores. Isso começa a facilitar um pouco. Tá? Essa função, aquela função espera se próximo ciclo menor iniciar, essa aqui, ó, tá? Essa função aqui, ó, essa aqui que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então essa aqui que ela tem em cada ciclo menor aqui essa função, tá? Vamos lá. Representa o que? A espera do próximo ciclo menor. Então, ou seja, a gente usa isso para esperar o ciclo menor. Né? E a gente pode usar um laço, em vez de usar essa função, um laço lendo, e essa função pode ser um laço que fica lendo um relógio de tempo real. Ou a gente pode usar um sistema de timer também, né? Ou seja, aquilo ali vai ser ativado quando o timer chegar. Né? Quando o timer chegar, ela aciona aquilo ali. Então, a gente programa ele, que vai acontecer de 20 em 20 milissegundos, vai acontecer. De qualquer forma, né, esse tempo gasto nessa função tem que ser somado na execução do ciclo menor. Não sei se vocês estão entendendo. Isso gasta um tempo. Se gasta um tempo, a gente tem que contabilizar. Então, não funciona tudo, como eu falei ali, 20 e tu usar 20. Por quê? Porque isso usa também um tempo e a gente tem que considerar esse tempo também, pessoal. Tá? Então, é usual a gente sobrar algum tempo de computação sempre em cada ciclo menor, então é por isso que eu digo ali, quando eu li, eu falei já um problema quando se usa tudo, então é usual, a gente tem que deixar um pouco, né, nisso. Né? No caso anterior, temos sobras, né, no primeiro, no terceiro e uma sobra no quarto, né, ou seja, 1 milissegundo, no terceiro ciclos menores, né, no primeiro e segundo, e uma sobra de 2 no quarto, e tinha um que não tinha, tá? Então, esse tempo pode ser aproveitado também para execução de tarefas que são de tempo real, tá? E que não são de tempo real, desculpa, elas não são de tempo real e tu pode encaixar elas no meio, né? Então elas têm alguma coisa que não é de tempo real, então a gente não tem, encaixa lá no meio. Tá? E esses tempos previstos do executivo cíclico são sempre para pior caso. A gente tem que prever o pior caso. Não sei se vocês entenderam, mas é o pior caso. Mas eu vou botar o pior. Às vezes a tarefa pode ler um sensor e, por exemplo, ela detectou que a temperatura está abaixo de 20 graus. 20 graus ela não faz nada, simplesmente termina. Não, se está acima de 20 graus, eu vou ter que calcular uma integral com não sei o que, com não sei o que aí pode virar o pior caso. Né? Então, sempre isso nós vamos ter que pensar no pior caso. No caso, o tipo de tarefas, elas executam em menos tempo. Né? Então, às vezes, vai ter uma sobra no final de cada ciclo menor que vai ser ampliada. Né? Então, pode ser que normalmente elas gastem. A gente sempre projeta para o pior caso. Todo o tempo de processamento reservado para uma tarefa, porém, não é utilizado por ela, a gente chama de gain time, que é o tempo de ganho, que pode ser usado para as outras tarefas. Então, a gente sempre pode usar esse tempinho. Tá? Então, caso o tempo alocado, né, aí para um ciclo menor tenha terminado, mas ainda existe código para executar, a gente diz que ocorreu um overrun do ciclo menor. Tá? E isso é um problema, em parte, né, mas pode ocorrer. A gente diz que é um overrun, a gente sempre tem que projetar para o pior caso que isso não aconteça. Tá?
E uma abordagem simples, tá? Quando ocorre o overrun, é continuar a execução das tarefas, tá? Então, na espera que tu vai ter folga existente nos outros ciclos menores. Já que tu está num ciclo bem maior, tu vai tentar ter folga e aí que arrume isso, né? Para tá. Em casos de sistemas críticos, né, a ocorrência de overrun representa uma grave falha temporal. E isso é um problema. Então, por isso que eu digo, nós vamos tentar projetar sem. Mas tem sistemas que admitem esse overrun, então não vai ter problema. Algum tipo de tratamento da falta tem que ser necessário, sinalização de ocorrência num painel, enviar uma mensagem para o fabricante, reinicializar o equipamento, mudar para modo de segurança. Então, tem ainda como funcionar essas coisas também quando ocorre um overrun. Tá? Então, a gente sempre vai ter que organizar nesse executivo cíclico o planejamento da execução das tarefas em ciclos menores e ciclos maiores. E isso pode ser feito manualmente. Então, assim, em casos simples, pequenos e simples. É isso que nós vamos pedir nos exercícios para vocês. Vocês vão projetar isso de uma forma simples. Não sei se vocês estão me entendendo. É tranquilo a gente projetar. A gente calcula o MDC e o MMC e aí tu vai acomodar as tarefas ali dentro. Então, não é problemático, tá? E a gente constrói e a gente chama isso de escala de tempo. A escala de tempo é construída em tempo de projeto, ou seja, a gente consegue saber qual a ordem da execução que elas vão ser executadas e ok, isso a gente vai definir, o nosso programa já vai ficar definido ali. Quando começa isso a ser com algoritmos muito mais maior, com um conjunto maior de tarefas e tal, a gente pode usar ferramentas como meta-heurísticas, por exemplo, os Katabu, algoritmos genéticos, simulated annealing, que pode nos ajudar nisso quando isso começar a ser mais complexo, tá? Mas, caso simples, pode fazer a mão, tá? E pode existir objetivos secundários que a gente fala, né? Distribuir folgas uniformemente em ciclos menores favorece o tratamento de overrun, ou seja, uma coisa que vocês vão ver, que se a gente vai projetar mesmo, a gente vai botar folga em todo mundo, não vai deixar todo mundo apertado, tá? E minimização da variação do tempo de intervalo entre términos consecutivos da mesma tarefa, né? Então a gente sempre tem que tentar isso variar, porque os períodos ocorram de uma forma regular, sempre isso é super necessário, tá? Vamos falar de vantagens e desvantagens, né? Então, a maior vantagem do executivo cíclico é a simplicidade. Pessoal, eu posso implementar ele no microcontrolador de forma simples. Isso é um sistema de tempo real que, se eu calcular direitinho, vai funcionar, não vai dar problema e isso resolve o problema. Tá? As tarefas são implementadas de forma simples, que é isso, né? Facilita a gerência do processador em sistemas pequenos, né? Eu não, em sistema pequeno, me controlador, porque eu vou botar um sistema operacional para controlar o negócio, né? E aí eu soluciono toda essa questão da limitação do hardware, que eu vou ter um hardware simples, tá? E é fácil verificar se todas essas tarefas cumprem os respectivos requisitos temporais. Então eu consigo ver antes, porque a escala de tempo a gente constrói em tempo de projeto, eu consigo ver se está tudo ok. E basta inspecionar a escala de execução, ou seja, a gente consegue verificar, olhando essa escala, a grade gerada, se está tudo ok. E deu para bola. Vamos em frente, vamos lá. Tá? Agora vamos falar das desvantagens, né? E aí tem limitações. Não, eu digo, na vida nada é de graça, né? Não existe almoço de graça. Eu sempre brinco com meus alunos, there is no free lunch. Os americanos gostam muito disso, né? Alguém está pagando isso. Então, sempre quando eu falo, dou aula lá de arquitetura, também eu falo assim, cara, nada é de graça. Sempre tem os prós e os contras, né? Então, executivo cíclico apresenta algumas limitações, né? Os períodos das tarefas devem ser múltiplos do tempo do menor ciclo. Isso é um problema quando a gente começa a ter tarefa de tamanho de tudo diferente. Né? Então, uma é um período 5, outra é 7, outra é 15, outra é 22, outra... Cara, e aí todos devem ser múltiplos do ciclo menor, né? Então, assim, e outra coisa é que é difícil também incorporar tarefas muito longas. Se as tarefas não têm muito diferença, beleza, mas incorporar longa também. E uma coisa que sempre fala é que tarefas que atendem a situações de emergência e precisam executar imediatamente não são facilmente posicionadas na escala de execução
É porque assim, ó, vocês viram que aqui a gente não usa um tratamento de interrupção. Então, o que acontece? Isso é difícil. Como eu vou acomodar isso na escala de tempo? Quando eu tenho uma coisa que é uma situação de emergência, que eu tenho que executar aquilo porque é um incêndio, alguma coisa assim, né? Então, acomodar isso na escala de execução pode ser um problema. Então, o executivo funciona bem quando as tarefas possuem um deadline relativo igual ao período, né? A gente sempre fala, né? Se elas são parecidas, né? O deadline delas do período funciona bem. Outro problema aqui, ó, tarefas esporádicas ou, né, tarefas periódicas com deadline relativo menor que o período, né, são difíceis de ser acomodadas. Então a gente sempre fala, e tarefas aperiódicas são difíceis de acomodar, tá? Então isso gera, olha ali o efeito, ociosidade no sistema, tu acaba tendo, né, quando tu tem um período de deadline menor, tá? Começa a ficar ocioso, acomodar tarefas esporádicas é um problema, então são alguns problemas que a gente tem no executivo cíclico. Então, a programação dessas tarefas deve ser bem cuidadosa, porque pois nenhuma deve ficar bloqueada por um evento. A gente sempre costuma chamar, pessoal, que é o seguinte, ó, um teclado, coisa assim, é assíncrono. Eu não posso ter tipo ali fala até aí embaixo, né, no ScanF, mas eu não posso ler um negócio e ficar esperando. Eu não tenho como isso, esperar um cara digitar alguma coisa no teclado. Não tem. Isso não é passível nesse modelo, tu entendeu? Eu posso dar um tempo e não foi digitado, continua a vida, segue a vida, vamos lá. Tá? Então não pode ficar bloqueado. Né? A tarefa é responsável, por exemplo, aqui dá o exemplo que uma tarefa é responsável por ler alguma coisa do teclado, é posicionada, né, em um ciclo de execução menor. Quando ele executa, ele acessa diretamente outra coisa que os executivos ciclos. Já que eu não tenho sistema operacional, já vou fazer um parênteses aqui para você, ele não tem um sistema operacional, a gente tem que acessar o controlador direto do teclado, ou seja, a gente tem que saber essas coisas, porque na verdade o sistema operacional para nós ele deixa mais transparente as coisas, então se torna mais fácil. E aí não, a dificuldade, né? Ou seja, eu tenho dificuldade porque eu tenho que inserir esses códigos, pode ser de biblioteca, o que for, mas eu tenho que acessar esse controlador do teclado, né? E verifica se a tecla foi acionada ou não. E caso afirmativo, ele é lido e processado, né? Mas se não, eu tenho que continuar, né? Porque não existe, ó, como uma função scanf ali que possa a tarefa chamar e ficar bloqueada um tempo. Então isso não é possível, porque a gente tem que continuar a vida lá dentro do executivo cíclico, tá? Então, quando uma tarefa espera a realização de uma operação de entrada ou saída, ela é chamada de uma entrada saída síncrona, né? Ela entra em síncrona, tá? E é dessa forma que a maioria dos programas são construídos e a forma mais simples de programar, mais legível, menos sujeita a erro. Aqui não, tá, pessoal? Então, no caso do executivo ciclo, é necessário empregar operações que a gente chama de entradas síncronas e assíncronas, né? Que a tarefa não fica bloqueada. E isso é mais sujeito a erro, tá? Só para vocês saberem. Então, para saber se dada operação de entrada ou saída foi comandada antes de ser concluída, é necessário ler uma variável, um registrador, a gente vai ficar lendo sensores, né, alguma coisa assim. Então, essa programação com entrada e saída síncrona é mais difícil, né, mais sujeita a erro, manutenção mais custosa e assim vai. Tá? Outra coisa, né, o executivo cíclico puro não inclui tratador de interrupção. Então, a gente não bota, pessoal, aquilo ali existe. O tratador de interrupção é o temporizador só ali, né? Que a gente usa só o temporizador, né? Então, no máximo, um tratamento de interrupção é o temporizador de hardware, que se analisa aquele ciclo menor, tá? Que a gente pode implementar. Mas ele não tem. É um ciclão fácil de implementar na maioria. Então, tu desabilita o resto das interrupções para não ter problema, né? E ações urgentes devem ser feitas, né? Não, ações urgentes não pode ser realizada por esses tratadores de interrupção. Então, ações urgentes a gente tem que acomodar na escala, tá? Então não é problema. Todos os sensores precisam ser mostrados por tarefas, como previsto na escala de execução, ou seja, quem vai ler os sensores são as tarefas. E a resposta aos eventos externos urgentes pode ser bem mais lenta, né? Que seria com tratamento de interrupção. Porque é legal quando tu aperta, né? Se tu usa um tratamento de interrupção, tu aperta um botão, tu vai sinalizar aquilo e aquilo vai fazer um tratamento na interrupção. Neste caso, não tem. Ok, pessoal, então essa aqui é a primeira videoaula desse conteúdo. A gente já vai continuar, mas dessa forma, dividindo em pequenas doses, vocês conseguem ver o vídeo, depois fazer uma outra atividade e voltar no vídeo. Beleza, então vamos parar aí.